prazer, aqui é o irmão Mike. Estou fazendo mais um vídeo aqui para o canal Centro do Nazareno no YouTube. Bem, irmãos, hoje a gente vai ter um pequeno estudo sobre o inferno. Ele já existe ou ele existirá? Vou abordar sobre esse tema porque eu creio que tem alguns irmãos que têm dúvida, né, nessa questão sobre o inferno, até mesmo por causa das nossas traduções. Traz tanto no Primeiro Testamento como no Segundo Testamento a palavra inferno. E às vezes as pessoas ficam meio com dúvida. O que significa este inferno? A gente encontra nas passagens de Jó, né? Jó querendo descer ao inferno. Será que Jó estava querendo realmente ir para um inferno de tormento, ser atormentado? Sendo que Jó era justo, né? Como pode um justo descer ao inferno para ser punido? Então, essa questão que a gente vai fazer este estudo, abordar o tema sobre o inferno. Vamos ver a diferença de algumas palavras que trazem nosso entendimento sobre a palavra inferno. Quero deixar bem claro aqui para os irmãos que a palavra inferno ela não consta nos originais, tanto no hebraico, como no aramaico ou como no grego. Ela se deriva da palavra latim, né, infernus, que foi acrescentado, né, por causa da Bíblia, que foi escrita em latim. Primeiramente ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Porém, os tradutores católicos traduziram ela para o latim, né? Eles traduziram o hebraico, o aramaico e o grego para a língua deles, né? O latim. Porém, como eu falei, não consta nos originais. O que consta nos originais, a palavra inferno é Sheol, no hebraico, Hades, Geena e Tártaro, no grego. Então, a gente hoje vai ter um pequeno estudo, né? A gente vai abordar essas palavras, abrir mais o nosso entendimento sobre o inferno, né? Será que o inferno ele existe ou ele existirá? Como eu falei, a palavra inferno ela se deriva da palavra latina infernus. Então, qual é o conceito de inferno no Primeiro Testamento? Será que os hebreus do Primeiro Testamento acreditavam no inferno de tormento? Eles acreditavam que após a morte, o espírito do ímpio iria para um lugar de tormento, ser punido? Primeiramente, a gente tem que analisar que a mentalidade dos hebreus do Primeiro Testamento não era crer no inferno de punição. Eles nunca acreditavam no inferno de punição. Para ele, do seu ponto de vista, o inferno significava sepultura. Simplesmente, sepultura. A mentalidade do povo hebreu não era crer no inferno de punição, que quando morresse iria para um lugar de punição a ser atormentado. Não. Simplesmente, o ponto de vista dos hebreus sobre o inferno era simplesmente sepultura, né? Sepultura para eles era o inferno. A palavra que é empregada ali para sepultura é Sheol, deriva da palavra sepultura simplesmente. Sepultura, além, região dos mortos. Ela nos traz um pleno conhecimento de que Sheol não significa um inferno de punição, mas significa simplesmente sepultura, após a morte, né? E um relato bem interessante é que as nossas traduções, elas colocaram, em vez de colocar o termo correto como sepultura, né? Porque a palavra para sepultura é Sheol. Então a mentalidade ali do povo hebreu era que Sheol era sepultura, simplesmente. Porém, algumas traduções traz a palavra Sheol, porém eles colocaram infernos, né? Em todo o Primeiro Testamento, como no Segundo Testamento, a gente vê mais a palavra inferno. A base do conhecimento, o que significa ali a palavra inferno. A distinção, né? O que significa inferno de fogo ou inferno. E uma passagem bem interessante, na Torá, lá em Gênesis, capítulo 37, no versículo 5, que fala assim, o seguinte: levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para os consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei ao meu filho até a sepultura. Olha só como essa tradução aqui ela trouxe sepultura. Traduções traz a seguinte forma, traz inferno, descerei ao inferno. Irmão, está falando de Jacó, né? Aqui trata-se do relato, os filhos de Jacó, né, venderam José, né? Porém, ele teria sido morto, né? E olha só o que Jacó diz, né? Jacó,
Descerei ao meu filho até a sepultura. Aí, como eu falei, em algumas traduções traz como inferno. A palavra aqui que aparece para sepultura é simplesmente Sheol, né? Sheol significa sepultura, simplesmente. Então aqui a tradução traduziu perfeitamente, né? Sepultura. Como eu falei, algumas traduções que a gente tem traz como inferno. E outras passagens que traz simplesmente o significado de Sheol, vai entender que significa sepultura. Como eu acabei de citar, Gênesis capítulo 37, versículo 35, Gênesis 42 a 38, Gênesis 44 a 29. E Números 16 a 30, Deuteronômio 32 a 22, a palavra inferno traz significando a palavra Sheol do hebraico. Então, irmãos, como eu acabei de citar, né, lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 35, ali fala que Jacó, né, por causa da morte do seu filho José, por causa dos seus irmãos que falaram para ele, né, para o seu pai, que José teria sido morto. E Jacó, né, com a sua angústia, ele queria descer à sepultura. Então a palavra ali, sepultura, ela vem do hebraico Sheol, né? Sheol significa simplesmente sepultura ou além. E outros relatos bíblicos que provam que Sheol não significa um inferno de tormento, um inferno de punição, porém significa simplesmente sepultura. A palavra Sheol ela aparece lá em Gênesis 42, 38, Gênesis 44 a 29, Números 16, 30, Deuteronômio 32 a 22. Simplesmente, todos estão sendo relacionados à sepultura, ou abismo, ou além, até mesmo como morte. Então, a gente já sabe que a palavra Sheol não significa um inferno de punição, mas simplesmente é sepultura. A palavra Sheol, bem como eu falei, algumas traduções nos levam como inferno, nos levando a ter um entendimento de que ali significa um inferno de punição. Mas se a gente for dar uma pesquisada no original, aparece a palavra Sheol. Não significa um lugar de punição, mas simplesmente é sepultura. Então a gente já tem aqui uma boa base para conhecer que Sheol não significa um inferno de punição. E também já sabemos que a mentalidade do povo hebreu, né, ali os judeus, eles não acreditavam em lugar de punição. Eles não acreditavam que a palavra Sheol significava algo de punição. O momento está sendo punido, né, como alguns creem. E hoje a gente essa doutrina, né, dizer que após a morte, quando o homem morre, ele vai diretamente, se ele fez o mal, ele vai para o inferno agora nesse exato momento ser punido, né? Mas a gente vê que a mentalidade ali do povo, né, o povo hebreu, eles não acreditavam ali num inferno já de punição. Porém, a palavra, como eu falei, a palavra Sheol significa simplesmente sepultura. A sepultura para eles era um inferno, entre aspas. Então, Sheol no hebraico não significa um inferno de punição. Porém, irmãos, no Segundo Testamento, conhecido como Novo Testamento, há uma mudança simplesmente. Porque sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, né? Foi escrito em grego. Porém, a palavra para Sheol simplesmente mudou para outra palavra no grego. Teve alguma mudança no grego, né? Em vez de ser Sheol, agora a palavra era Hades. E a palavra Hades também, como eu falei, tem as mesmas conotações, aliás, os mesmos significados de Sheol, que simplesmente leva também como sepultura. Eu posso dar uma prova bem bíblica de que Hades, né, do grego, tem o mesmo significado da palavra Sheol no hebraico. Olha só, irmão. Lá em Salmos diz o seguinte, Salmos capítulo 16, versículo 10. Pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Olha só, aqui botou inferno, né? Aqui o tradutor colocou, não deixará minha alma no inferno. Aqui o rei Davi está falando, né? Está falando o seguinte, e essa aqui é uma profecia que ela já se cumpriu na pessoa de Cristo. Aqui diz, Davi está fazendo uma alusão à própria pessoa de Cristo, sobre a morte de Cristo. Profecia que já se cumpriu na pessoa de Cristo. Cristo, após a sua morte, ele foi para a sepultura. Porém, como ele já tinha profetizado, o próprio Cristo, que ele passaria 3 dias e 3 noites no coração da terra.
E aqui é um relato que prova que o corpo dele não viu a corrupção, não passou por decomposição, né? E o próprio Davi faz essa profecia relacionada à própria pessoa de Cristo. E aqui o seguinte, irmão, que aparece que a palavra hebraica, inferno, é Sheol. Olha só. Então, e a alma, né, a alma de Jesus foi para o inferno de punição, mas simplesmente sepultura. Que eu tinha dito, né, que a palavra Hades, ela tem o mesmo significado da palavra Sheol no hebraico. Hades vem do grego. E essa é uma profecia que ela realmente se cumpriu na pessoa de Cristo. E essa profecia, o apóstolo Pedro, ele vai citar essa profecia já cumprida. Olha só que interessante, irmãos. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 27, o apóstolo Pedro, ele vai citar aquela profecia lá de Davi, né, de Salmos 16, versículo 10. Ele vai dizer que aquela profecia se cumpriu na pessoa de Cristo. E olha só o que ele diz no versículo 27. Porque não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Olha só, aqui o tradutor também traduziu como inferno. Ou seja, a palavra que aparece aqui, a palavra grega, é Hades. Ou seja, significa sepultura. Então olha só como Hades e Sheol têm os mesmos significados. E todos nos levam ao entendimento de que Hades e Sheol significa simplesmente sepultura. Simplesmente sepultura. A palavra aqui, Hades, nos leva a entender que significa sepultura. A mesma conotação, o mesmo significado da palavra Sheol, que significa sepultura também. E a palavra Hades, ela não significa, como eu falei, não significa um inferno de punição, né? Porque aqui em Atos, capítulo 2, versículo 27, fala que a alma de Jesus foi para o inferno. Ou seja, será que Jesus pegou em algum momento para ele poder ir para o inferno? Não, de fato não. Ou seja, aqui a palavra inferno aparece a palavra grega Hades, que significa sepultura. Em Salmo 16, versículo 10, quando não deixarás minha alma no inferno, a palavra ali simplesmente é Sheol. Por isso que a palavra Sheol e a palavra Hades têm o mesmo significado, que leva a entender como sepultura, região dos mortos. Então, simplesmente dá para entender que significa sepultura da humanidade, né? Sheol e Hades nos leva a entender como sepultura de toda a humanidade, e não um inferno de punição. Vemos que o inferno já existe, né? O inferno já existe. E é para onde tanto o ímpio como o justo vão para este lugar. Que não significa um inferno de punição, porém significa sepultura. Correta colocou, né, o sentido de infernos sobre Sheol e sobre Hades, nos levando a entender que significa um lugar de punição. Ensina que inferno é simplesmente sepultura. E é para onde tanto que o justo e injusto vai, né? Tanto o justo como o injusto vai para este lugar, né? Para o inferno, que significa sepultura. E isso é fato. Tanto a pessoa boa como a pessoa ruim indo para sepultura, para o Sheol, para o Hades, que significa inferno, não um lugar de punição, né? Então, de fato, o inferno existe. Porém, o que vai existir é o inferno de punição. É esse que ainda vai existir. Ele não existe ainda. O que existe é o inferno, que significa sepultura. Porém, o inferno que ainda existirá é o inferno de punição, que será jogado o ímpio para ser punido eternamente. A Hades, ela aparece em Mateus capítulo 11, versículo 23, Mateus 16, 18, Lucas 16 a 23, Atos 2 a 27, como eu citei, Atos 2 e 31. Todos significando uma só coisa, que significa sepultura. A palavra que aparece no original, no grego, é a palavra para inferno, é Tártaros, né? E ela se encontra lá em 2 Pedro, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. O tradutor aqui colocou inferno. Os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo final. Então, irmãos, aqui o tradutor, ele colocou inferno. Porém, se a gente for analisar no original, a palavra que aparece aqui, em 2 Pedro 2, 4, aparece a palavra tártaro. E a palavra tártaro, ela não significa um lugar de punição. O texto é simples. O texto diz aqui que Deus não poupou os anjos quando pecaram. Aqui diz que ele precipitou-os no tártaro e foi entregue em abismo de trevas.
Então, irmãos, em 2 Pedro 2:4, que Deus entregou os anjos a abismos de trevas, né? Então, eles não estão sendo punidos, mas estão sendo guardados para o dia do juízo, né? Para eles serem punidos. Então, aqui não significa um inferno de punição, que os anjos estão lá, mas os ímpios sendo atormentados. Não, de fato não é isso. E Tártaro não é a mesma palavra Hades, que Hades significa sepultura. E aqui a palavra Tártaro significa um lugar de abismo, de trevas. E foi onde que Deus precipitou, né, os anjos, aqueles anjos que não guardaram o seu lugar nos céus, que vieram, né, praticar a iniquidade. Então Deus, né, ele não poupou esses anjos e Deus aprisionou esses anjos, porque eles não quiseram guardar o seu lugar celestial. Em vez de guardar o seu lugar celestial, eles preferiram deixar o seu lugar e vir para o mundo praticar as más obras, praticar suas iniquidades. Então Deus aprisionou esses anjos neste Tártaro, para que eles não possam mais sair. Então eles estão sendo guardados em abismos de trevas. Então Deus está guardando eles em abismo de trevas para o dia do juízo, para eles serem punidos. Então aqui não está falando de ímpio, mas está falando somente de anjos. E é simplesmente, irmãos, que a palavra Tártaro ela não significa um inferno de punição. Não significa onde estão os anjos, os ímpios sendo punidos. Tártaro significa o lugar de abismo de trevas, onde os anjos estão sendo guardados e no dia do juízo eles sejam punidos para toda a eternidade. É como está escrito em Mateus capítulo 25, dos versículos 31 a 46, né? Que Satanás e seus demônios serão jogados no lago de fogo. A palavra Tártaro ela só ocorre aqui em 2 Pedro 2:4, somente. Porém, o tradutor aqui colocou o inferno, né, nos levando a entender que significa um lugar de punição. Ou seja, não significa realmente. Significa o lugar de trevas, guardados para o dia do juízo, para depois ser punidos. Então, não está falando de ímpios juntamente com anjos, mas está só falando somente de anjos. Para qual lugar o ímpio e o justo vão após a morte? Vão para o inferno. Simplesmente Sheol e Hades, significando sepultura. É para onde vai tanto o justo como o injusto. Tanto o justo após a sua morte, como o injusto após a sua morte, e vai para a sepultura, o Hades, o Sheol ou o inferno. Então não significa um lugar de punição. O que ainda vai existir é um inferno de punição. Esse sim ainda vai existir, sendo preparado somente para o dia do juízo, quando quem vai inaugurar ele é a besta e o falso profeta, que é o lago de fogo. Então, qual é o significado deste inferno que ainda existirá, este inferno de punição? Em Apocalipse, capítulo 20, né, onde vai ser jogado Satanás, seus anjos, e aqueles que não foram escritos no livro da vida irão para o lago de fogo. Este, de fato, sim, é o inferno de punição, o lago de fogo. E a palavra correta ali para inferno é a palavra Gehenna. A palavra Gehenna significa simplesmente inferno de fogo. Ou seja, irmãos, Gehenna significa o lago de fogo. É para onde Satanás e seus anjos irão, né? Que irão passar a eternidade sendo punidos. E lá em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 14, olha só o que diz lá. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Ou seja, o inferno vai ser lançado dentro do inferno, né? Olha só a contradição, né? Dá para entender que o inferno vai ser lançado dentro do inferno. Porém, a palavra aqui, no versículo 14 de Apocalipse 20, aparece a palavra Hades, não aparece inferno, né? Essa tradução aqui trouxe, né, que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Porém, a palavra aqui grega para inferno não é um inferno de tormento, mas simplesmente Hades. E como eu falei, Hades significa sepultura. Então quer dizer o seguinte: a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. Essa é a tradução correta. Não o inferno vai ser jogado dentro do próprio inferno. Então o inferno vai ser destruído, né? Se a gente crer que o inferno vai ser lançado no próprio inferno, então o inferno não vai ser destruído. Ele vai continuar, né? Então a palavra grega aqui é Hades, que significa simplesmente sepultura. Então, irmãos,
Então a gente ia ter uma contradição, né? Porque olha só, o inferno vai ser lançado dentro do próprio inferno. O inferno não vai deixar de existir, ele vai ainda existir. Olha só que diz o seguinte, irmãos. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. Olha só. Aqui a palavra para inferno também no versículo 13 é Hades, né? É Hades. Então, quer dizer, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Ou seja, a palavra Hades significa sepultura, né? Então, imagina só, os ímpios vão sair do inferno, né? Vamos levar em conta aqui que, de acordo com a tradução, né? Pode alguns irmãos entender dessa forma, né? Então, fala o seguinte, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. Ou seja, os mortos que estão no inferno vão sair do inferno, aí depois eles não vão se encontrar mais no livro da vida, aí eles vão ser jogados novamente no inferno. Ou seja, vão sair do lugar de tormento e vão cair de novo no outro lugar de tormento, né? Porém, não é assim que a tradução tem que ser. A tradução correta era trazer da seguinte forma: a morte e o Hades, né? A morte e a sepultura deram os mortos que neles haviam. Aparece a palavra grega Hades. Então, irmãos, a palavra Gehenna significa um inferno, sim, de fato, de punição. Esse, sim, é um inferno que ainda existirá. Ele não existe ainda, né? Este inferno não existe, este inferno de punição. Ainda ele existirá, ele só existirá no dia do juízo, né? O Gehenna, né? Escrito no livro da vida, é para este lugar que será jogado, né? Para o Gehenna, o lago de fogo. E a palavra Gehenna, ela aparece lá em Mateus, capítulo 5, versículo 22, Mateus, capítulo 5, versículo 30, Mateus 10, 28, Lucas 12, 5 e Tiago 3, 6. Ali tudo se refere ao Gehenna, né? Ao lago de fogo, ao inferno de punição que ainda existirá. De fato, existe sim um inferno hoje. Não um inferno de punição, mas existe um inferno que é a sepultura, né? Para onde tanto justo como o injusto vão. Sheol e Hades significa simplesmente abismo, além, mansão dos mortos, né? Região dos mortos. Tanto Sheol como Hades significa essas conotações, esse significado que eu acabei de dar. E Tártaro significa prisão de trevas, né? Onde estão somente os anjos que abandonaram o seu lar para praticar a iniquidade. Não significa um inferno de punição. Eles estão sendo reservados para o dia do juízo, para serem jogados no Gehenna, no lago de fogo. E Gehenna, né, significa simplesmente o lago de fogo. Significa um inferno de punição, onde será inaugurado no dia do juízo. E olha só, irmãos, eu quero deixar uma tradução bem excelente, né? Não vou dizer que ela é 100% boa, mas foi a única tradução que trouxe, né, as palavras corretíssimas, né? Ali no Primeiro Testamento, ela trouxe para sepultura, ela trouxe a palavra hebraica Sheol, né? E no Segundo Testamento, ela trouxe a palavra Hades, como significando também sepultura, e trouxe também a palavra Tártaro, significando prisão de trevas, e também trouxe a palavra Gehenna. E essa tradução aqui, irmãos, eu quero indicar ela. Traduções melhores que eu achei. Não vou dizer que, como eu falei, não é uma das melhores 100%, mas é uma tradução que trouxe dos originais para a nossa língua portuguesa, né? Foi transliterada, né? E os tradutores transliteraram para o nosso idioma, né? O português. E eu quero recomendar essa tradução, né? É a Bíblia de Jerusalém, né? Ela corrigiu perfeitamente, né? Diferente das nossas outras traduções, né? Que tanto no Primeiro Testamento como no Segundo, trouxe a palavra inferno. Em todos textos traz inferno, morte, né? Mas principalmente inferno. Porém, a Bíblia de Jerusalém, ela trouxe a palavra corretíssima, Sheol, que significa sepultura. E também trouxe no Novo Testamento a palavra Hades, que também significa sepultura, né? E trouxe também Tártaro, corretíssimo, jogado no lago de fogo. Ela trouxe como Gehenna, né? Os tradutores traduziram corretamente a palavra para inferno. Eles não quiseram pôr a palavra inferno, e é porque é uma Bíblia católica, né? Em vez de eles colocar infernos,
eles colocaram as palavras originais transliteradas para o nosso idioma português. Então eu recomendo muito essa Bíblia, irmãos. É excelente. Já pelo estudo, irmãos, fico com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.